Dos vários desafios que essa pandemia nos trouxe, com certeza foi aprender a conviver com os nossos vizinhos. Viver assim com a intensidade, com a proximidade do dia a dia, principalmente quando seu vizinho logo ao lado resolve fazer o quê? Reformar a casa dele durante a pandemia. Mas não é uma maravilha? Você passar assim o dia inteiro ao som aconchegante de uma furadeira da sua cabeça o dia inteiro? Você acredita que foi exatamente isso que aconteceu comigo? A pandemia estourou, a casa ao lado foi vendida e a reforma começou. E as dores de cabeça e o inferno astral e a irritabilidade veio assim toda junta. Foram 3, ou melhor, 4 meses de reforma das 8 da manhã até às 18 da tarde, com um breve intervalo ao meio-dia. Você pode imaginar que eu aqui, como boa pita, filha do elemento fogo, queria pegar a minha vizinha pela cabeça, o meu vizinho pela cabeça e fazer assim para ver se eles sentiam um pouco das marretadas que eu ficava ouvindo na minha cabeça diariamente. Afinal de contas, eu entrei em home office, passei a atender na terapia muito mais online, as minhas filhas começaram a ficar em casa estudando online, meu marido entrou no home office e todos nós ficamos juntinhos, reunidos ao som da reforma, da furadeira e todos os outros sons que uma reforma traz. Parecia que a reforma era dentro da minha casa, que tava assim... Enfim, foram 4 meses bastante infernais, o que me provocou uma reação um pouco reativa aos vizinhos, sabe? Eu não conseguia olhar para a cara deles. Cada vez que eles vinham me pedir para tirar o meu carro porque iam pintar, não sei o que lá, ou qualquer outro favor, eu simplesmente olhava para eles com uma cara do tipo: será que eu te mato hoje ou espero até amanhã? Mas depois de um tempo, a reforma acabou, os barulhos diminuíram, mas a minha irritabilidade, o meu não querer bem a essas figuras que moram ao lado da minha casa continuou. Mas aí chegou uma hora que eu comecei a olhar e pensei assim: caramba, eles compraram a casa, né? Vão morar aqui do meu lado, não tem jeito. E aí teve um dia que foi assim, um dia que eu me senti o auge da ridícula, sabe? Porque aí eles já tinham se mudado, já estavam morando aqui do lado. E eles começaram a tocar violão. Nada contra o violão, era o final de semana, sábado, tudo certo. Mas eu já estava tão irritada com esses vizinhos que eu comecei a ligar o meu som mais alto do que o deles. Super infantil, super ridículo. Não façam isso, não precisa, né? Aí eu fiquei nessa disputa musical, até que eu olhei assim e falei: não, cara, que absurdo, eu sou terapeuta, eu sou uma figura equilibrada, eu tenho que encontrar uma forma melhor de lidar com a minha emoção e com a situação. Foi aí que eu tive a melhor das ideias. Como fazer as pazes com o seu vizinho, caso você esteja passando por uma situação similar à minha. Eu tenho uma receita terapêutica fantástica para você aprender a lidar melhor com o seu vizinho. E essa receita chama cheesecake. Pode ser vegano se você preferir, pode ser um cheesecake ayurvédico se você preferir, ou você também pode mandar encomendar na padaria mais próxima da sua casa e pedir para entregar na casa do vizinho. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Porque eu comecei a me sentir tão ridícula com a situação e tão pouco compreensiva, pensando, bom, tentar entender, né, qual era o contexto deles. Eles tinham vendido o apartamento deles, na verdade eles pagavam aluguel num outro apartamento, tinham comprado a casa ao lado, precisavam reformar o mais rápido possível para, né, não acumular a grana assim do empréstimo da casa com o pagamento do aluguel. Eles tinham falado isso pra gente, que eles teriam que continuar durante a pandemia, que eles iam tentar continuar com o maior cuidado possível, imaginável. E por mais que eu seja contra um movimento desse, uma reforma durante uma pandemia, eu tenho que ser um pouco compreensiva com as pessoas, e são os meus vizinhos, e eles têm 2 filhos pequenos, quase da mesma idade das minhas filhas, ou seja,
Bom, o que eu decidi foi levantar bandeira branca, ou melhor, levantar um cheesecake com cobertura de morango e entregar na casa dos vizinhos como um voto de paz. A gente fez isso, a gente encomendou 2 cheesecake, porque daí a gente ficou com medo assim. As minhas filhas falaram assim, mas eu também quero comer esse cheesecake, né? Justo, certo? Aí eu falei, vai que os vizinhos não são tão legais assim e jogam esse cheesecake na nossa cabeça também. Afinal de contas, se eu tô irritada com eles também, talvez eles estejam irritados comigo. E aí eu resolvi encomendar 2 cheesecake e mandei um cheesecake pra lá e outro pra nossa casa e um cheesecake com uma cartinha, né? De pedido de desculpas, pra ser alguma coisa assim, se tivesse ficado mal interpretado, as caras feias que eu fazia pra eles e tudo mais, e a disputa musical, mas que nós estávamos aqui de coração aberto, de máscara na face, para dar um oi assim, né, pela parede, pelo portão, para cumprimentar, mas para pelo menos que ficasse um bem-estar, né, entre a gente, afinal de contas somos vizinhos, então é isso. Um cheesecake salvou a relação com os meus vizinhos. Eu confesso que eu me senti muito melhor depois, assim, né? Acho que é bom, né? Dar espaço para as nossas emoções, mas também é bom admitir quando a gente está errado, quando não precisa esse drama de uma pita todo, né? Como dá para superar isso tudo e melhorar a relação com os seus vizinhos. Se o cheesecake era bom ou não sei, porque eu sou celíaca, não como cheesecake. Diz eles que estava muito gostoso. Ou talvez eles tenham sido gentis. Ou seja, essa é a dica terapêutica de hoje. O cheesecake pode salvar a relação com os seus vizinhos nessa pandemia. Ei!